Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos para a nossa nova aula de Educação Física de número 30, para vocês aí do 8º ano. Bem, pessoal, hoje nós vamos conhecer o Judô. O Judô é uma das artes marciais mais populares da atualidade. Ele é originário do Japão, mas que já possui milhões de adeptos no mundo todo. Nós vamos conhecer a sua origem, os seus criadores e a sua evolução pelo mundo, a sua propagação. Iniciar um pouquinho sobre a leitura das suas regras. E aqui nós vemos o Judô num dos primórdios, uma foto bem antiga de um treinamento de Judô. Bem, vamos saber primeiro o que é o Judô. O Judô é uma arte marcial japonesa e também, desde 1964, um esporte olímpico de combate. Esse esporte de defesa pessoal tem como objetivos melhorar a coordenação motora e a concentração. Também a autoconfiança, além de fortalecer o físico e o espírito e a mente também. Bem, atualmente o judô é um esporte muito praticado no mundo por adultos e crianças, homens, mulheres e idosos. Qual que é a origem desse esporte? A origem, a história do judô. Bem, gente, a prática de judô foi criada em 1882 no Japão pelo mestre Jigoro Kano. No mesmo ano, ele criou o Instituto Kodokan, que ensinava as técnicas e a filosofia associada ao esporte. Nas palavras do seu criador, arte em que se usa ao máximo a força física e espiritual. Para criar essa arte marcial, ele reuniu alguns elementos de outras artes marciais ancestrais e pouco depois de ser criado, foi oficializado no Japão. Em grande parte, o judô ele é derivado do jujutsu, não é jiu-jitsu, tá? É jujutsu, que utiliza o corpo para atacar o seu oponente e se defender. Aqui, gente, algumas fotos pesquisadas de um dos criadores do criador do judô, Jigoro Kano. Fundação da primeira escola de judô. A primeira escola de judô foi criada no Japão por seu fundador, Jigoro Kano, a Kodokan. Além de desenvolver técnicas de combate do esporte, o fundador aliou essa arte marcial com a filosofia Ippon Shobu, que é a luta pelo ponto perfeito. E aqui também temos a estátua de Jigoro Kano na frente do escritório internacional da Kodokan, em Tóquio, no Japão. Bem, pessoal, vocês sabem que nós, pelas nossas pesquisas, pesquisando sobre a história dos esportes, quando eu me deparo com uma pesquisa de artes marciais, eu vejo que um dos grandes objetivos da criação de uma arte marcial, de uma espécie de luta, na verdade não é necessariamente a luta, mas sim o desenvolvimento da pessoa como um todo. Não só fisicamente, como espiritualmente, como mentalmente, Então eles tratam muito de questões morais, de questões filosóficas também. Bem, gente, para isso, para a criação do judô, ele desenvolveu 8 princípios básicos relacionados com boas ações dos indivíduos. Cortesia, para ser educado no trato com os outros. Coragem, para enfrentar as dificuldades com bravura. Honestidade, para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações. Honra, para fazer o que é certo e se manter de acordo com seus princípios. Modéstia, para não agir e pensar de maneira egoísta. Respeito, para conviver harmoniosamente com os outros. Autocontrole, para estar no comando de suas emoções. E amizade, para ser um bom companheiro e amigo. Vamos conhecer agora o judô no Brasil. No Brasil, essa arte marcial chegou no início do século XX com a imigração japonesa no país. A partir de 1920, algumas academias de judô foram criadas na cidade de São Paulo.
Bem, gente, a prática também começou a se espalhar por outros estados do Brasil. No entanto, ela somente foi institucionalizada com a criação da Confederação Brasileira de Judô, a CBJ, em 1969. E aqui na foto, Ryuzo Ogawa e Academia de Judô. Provavelmente um dos primórdios do judô em São Paulo. E aqui eu trouxe uma foto com o primeiro medalhista olímpico brasileiro, Chiaki Ishii. Aqui nós temos, vamos falar agora, conhecer a Confederação Brasileira de Judô, a CBJ. A Confederação Brasileira de Judô, ela foi fundada em 18 de março de 1969, no Rio de Janeiro. Sem dúvida, ela permitiu o desenvolvimento do judô no Brasil, administrado, coordenado e organizando a prática, né? Coordenando e organizando a prática. Atualmente, possui federações nos 27 estados do país e mais de 1 milhão de praticantes em território nacional. Quem quiser conhecer o site da Confederação Brasileira de Judô, é só clicar no logotipo, na imagem. Por conta do trabalho da Confederação e da expansão do esporte no país, o Brasil foi conquistando diversas medalhas e desde 2012 o judô foi considerado o esporte brasileiro com o maior número de medalhas nos Jogos Olímpicos. O lema da Confederação Brasileira de Judô é "Preparados para vencer". E aqui, pessoal, um golpe perfeito sendo realizado, o famoso Ippon. Nós vamos estudar um pouquinho mais das regras do judô na próxima aula, Judô 2. As principais características do judô. O judô é uma arte marcial que foi criada no Japão no final do século XIX. O criador do judô é o mestre japonês Jigoro Kano. O judô utiliza técnicas de ataque e defesa realizados com o próprio corpo. Foi nos Jogos de Tóquio, em 1964, que o judô passou a ser uma modalidade olímpica. A primeira escola de judô, a Kodokan, foi criada por seu fundador, Jigoro Kano, no Japão. Desde o princípio, o judô foi criado para que todos pudessem participar, homens, mulheres, crianças e idosos. E aqui nós temos as faixas do judô. O judô ele possui diversas faixas, chamadas de obi, que indicam a graduação do judoca. Bem, pessoal, as faixas, né, alguma forma de representar a graduação de algum atleta em alguma arte marcial, né? As faixas são usadas em várias modalidades, como o karatê, mesmo a capoeira, né? Bem, gente, vale ressaltar que a prática de judô tem duas etapas de aperfeiçoamento, chamadas de Kyu e Dan. A ordem das faixas do judô, Kyu, possui as seguintes cores, sendo a branca a mais baixa e a marrom, né, entre a branca e a marrom, e a última faixa do judô que indica muita experiência. Então aqui a gente tem a faixa branca, que é o oitavo Kyu, a cinza, azul, amarela, a laranja, faixa verde, faixa roxa, até a faixa marrom. E depois de conquistar a última faixa do Kyu, o judoca passa para as 10 fases do Dan. Nesse momento de aperfeiçoamento do primeiro ao quinto Dan, o lutador utiliza uma faixa preta com listas brancas. Cada listra indica um dos Dans, de 1 a 5. Então o primeiro Dan é uma faixa preta com uma lista branca, o segundo Dan com 2 listras e assim por diante, 3, 4 e o quinto Dan com 5 listas brancas. Bem, gente, do sexto até o oitavo Dan, o participante usará uma faixa branca e vermelha. E nos últimos níveis, do nono e décimo Dan, a faixa é inteiramente vermelha. E aqui a gente vê as cores, né, desde dos iniciantes da faixa branca do Kyu até o décimo Dan, que é a faixa vermelha. E como atividade, bem, nós vamos fazer uma pesquisa.
Vamos pesquisar em qualquer site de vídeos por alguma luta ou alguma competição de judô, escolhendo, lógico, a que mais lhe interessar. E aí fará uma breve sinopse, né, colocando a fonte, o link do vídeo e as informações mais importantes, como as principais conquistas, a origem da luta, né? Bem, por exemplo, eu pesquisei Judô Olimpíadas, eu coloquei esses dois termos aí, Judô Olimpíadas, e me chamou a atenção esse vídeo que eu trouxe, World Judo Championships, na Hungria, na Hungria provavelmente, né, em 2021. E aí eu assisti a uma coletânea com as melhores finalizações nos Jogos Olímpicos de 2021. Bem, gente, para concluir, né, eu quero dizer para vocês que é muito inspiradora conhecer a história do judô, principalmente quando sabemos que ele é mais do que um esporte. Ele também é uma filosofia de vida e comportamento. Na próxima aula, conheceremos um pouquinho mais sobre as regras, golpes, personagens desse esporte. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.